Ok, então vamos iniciar o capítulo 3, que é a parte de termodinâmica, né? Então, na introdução, seguindo aqui o livro de referência do Stuhl, né, ele vai recordar alguns aspectos teóricos aqui da termodinâmica. Então nós podemos aqui relembrar da física, né, que a energia cinética ela se relaciona a movimentos de objetos, enquanto a energia potencial se relaciona à atração entre esses objetos. Tá? Essa visão que a gente tem da física, né, ela se aplica na macroescala, ou seja, quando eu estou tratando de objetos relativamente grandes compostos de muitas moléculas. Agora, quando nós vamos à microescala, em que nós podemos identificar as moléculas, cada uma delas discretamente, né? Então, na microescala, a gente está tratando de moléculas individuais, átomos e partículas subatômicas, né? Nós também podemos aplicar esses conceitos de energia cinética e energia potencial. Então, na microescala, né, a energia a gente chama de energia interna. Tá? E uma parte dessa energia interna é o que a gente chama de calor. Então, essa energia que a gente viu, essa energia mecânica, que é potencial e cinética, a gente chama isso na microescala de energia interna. E uma parte dela, como a gente vai ver, é calor. Né? A energia ela pode mudar de forma de cinética para potencial e outros tipos de energia. Né? E ela também pode mudar de escala, ela pode ser transferida ao longo de diferentes escalas. Então, o que ele está falando aqui? A conversão entre da microescala para a macroescala, né, isso foi estudado durante a Revolução Industrial, né, quando se desejava projetar máquinas melhores. Né? E isso é a área do estudo da termodinâmica, a transformação dos estudos da termodinâmica, o enfoque é esse, é como utilizar a energia interna, transformar ela em energia da macroescala, tá? Da microescala para a macroescala. Né? Então, a termodinâmica também se aplica à atmosfera. Então, em geral, nos cursos de engenharia, o estudo da termodinâmica é muito voltado para equipamentos térmicos, etc., né? Máquinas. Né? Mas, no caso, a termodinâmica também se aplica à atmosfera. Né? A energia de microescala, né? No caso, o calor, né? Ele pode causar movimentos na macroescala, que são os ventos. É um exemplo. Tá? As atrações na microescala, atrações entre moléculas, permitem que as moléculas de vapor d'água elas modifiquem a fase. Tá? Então, por exemplo, elas se condensem e se transformam em gotículas de água líquida, né, que aí elas são perceptíveis na macroescala, né, na forma, por exemplo, de nuvens, né, de partículas de nuvem ou de chuva. Então a gente vai começar aqui falando de energia interna. Então, na termodinâmica, a energia interna consiste na soma, tá, das energias cinética e potencial na microescala, ou seja, na escala molecular. Tá? As energias cinética macroscópica incluem os movimentos aleatórios, né, de translação de moléculas, movimentos de vibração e rotação, movimento de elétrons,
rotação de elétrons e rotação do núcleo, né, dos átomos, né? Então, nós vimos isso na disciplina de fundamentos, que existem esses diversos movimentos em átomos e moléculas, que são aqueles movimentos, as transições, quando muda nível energético, estão associadas a movimentos que são rotações, movimentos translacionais, movimentos rotacionais, movimentos vibracionais. Todos esses, em microescala, estão associados a movimento, que é a energia cinética, né? A soma dessas energias cinéticas, desses diversos tipos de movimentos, é chamada energia sensível. Ou seja, por quê? Porque é a que os seres humanos podem perceber, medido como temperatura. Então, a temperatura, ela está associada a esse nível de vibração, ou de rotação, ou de translação, de movimento, de forma geral, na microescala, tá? Dos materiais de forma geral, tá? Então, isso a gente está falando da energia cinética microscópica. Agora, quando a gente vai falar da energia potencial microscópica, ela está associada com forças que, o sentido de bind é elas forçam, né? Elas mantêm, né, as massas próximas, tá? Então, assim, se eu tenho duas partículas que elas estão mantidas por força de atração, mantidas próximas, se eu quiser afastar elas e superar essas forças de atração, eu vou precisar colocar energia no sistema para poder separar, vencer essas forças de atração, tá? Isso é análogo, então, a aumentar a energia potencial microscópica do sistema, tá? Então, fazendo analogia com o que a gente aprende na macroescala, então tem a Terra e tem um corpo que está sob a atração gravitacional da Terra, tá? E aí, se eu elevo, então ele tem uma certa energia potencial. Se eu afasto esse corpo da superfície da Terra, ele fica mais alto, então aumenta a energia potencial. E por quê? Porque eu estou aumentando a distância entre o centro de massa da Terra e o centro de massa do corpo. A mesma coisa aplica a microescala. Eu tenho duas moléculas e elas têm forças de atração entre elas. Se eu afasto elas, eu aumento a energia potencial delas, tá? Quando duas massas se aproximam novamente, então, né, a energia potencial microscópica delas é liberada em outras formas de energia, tá? Então, assim, se eu tenho, elas estão afastadas, se eu aproximo, o que vai acontecer é que reduz a energia potencial, essa energia potencial vai ser transformada em algum outro tipo de energia, tá? Então, ele cita aqui que existem três formas de energia de aproximação que forçam as moléculas a ficarem próximas, né? Então, a energia latente, que está associada à atração entre moléculas, energia química, que está associada à atração entre átomos, e a energia nuclear, que está associada à atração entre partículas subatômicas, tá? Então, nós vamos, no estudo da termodinâmica da atmosfera, ignorar as energias, no caso, né, associadas às atrações químicas e nucleares, e vamos falar só das latentes, tá, em termos de atração. Então, a energia potencial, nós vamos tratar só do ponto de vista da forma de atração latente, né? Então, a energia latente é associada com mudança de fase de, de substâncias, sólido, líquido e gás. Então, lembrando, fase é sólido, líquido e gás. Estado é uma definição a partir das diversas variáveis termodinâmicas. Eu posso ter gás, ou seja, ar atmosférico na fase gasosa, a temperatura de 10 graus Celsius e a temperatura de 15 graus Celsius. São dois estados diferentes, mas na mesma fase.
Nos sólidos, as moléculas elas estão mais próximas, elas são mantidas mais próximas, né? E é numa estrutura bem mais rígida, né? Nos líquidos, as moléculas elas podem se mover relativamente umas às outras com mais facilidade que nos sólidos, né? Mas ainda são mantidas próximas, né? Nos gases, as moléculas elas estão mais afastadas e tem. Então, o que acontece? As ligações, ou as forças, melhor dizendo, de atração entre as moléculas nos gases são mais fracas e permite que eles tenham maior mobilidade, as moléculas umas em relação às outras. Tá? Então, ele faz uma descrição aqui, que nós não vamos ver, mas isso é visto em termodinâmica, né? Em que ele cita o fato de que durante as mudanças de fase, né, de uma substância, não existe alteração na temperatura. O que existe é que a energia que é colocada ou retirada é na forma de energia latente. E essa energia latente, ela vai ser utilizada apenas para modificar a estrutura que define a atração entre as moléculas. Tá? Então eu tenho um gás, tá? E duas moléculas aqui do gás. Tá? Então eu vou mudar de fase, ele vai condensar. Se ele vai condensar, eu vou dizer, vai para a fase líquida, então essas moléculas vão se aproximar. Se essas moléculas vão se aproximar, vai haver liberação de energia latente. Então, durante essa mudança de fase, a gente vê isso na termodinâmica, não há mudança de temperatura. Tá? Então, essa energia que é necessária para fazer essa mudança de estrutura em que não há mudança de temperatura é chamada energia latente. Aí aqui a seguir ele vai apresentar um conceito que é bem característico nos livros do Stu. Vocês encontram alguns conceitos que não são normalmente abordados em outras disciplinas, mas ele é bem detalhista com relação a isso. É, a gente vê isso em curso de termodinâmica de uma outra forma. Mas o que ele quer aqui, no caso, destacar é o fato, a diferença entre o que é uma propriedade que é possuída pelo corpo e a propriedade que é transferida entre corpos. Tá? É isso que ele quer fazer. Então, ele vai falar aqui de posse e transferência de energia. Tá? Então, então ele diz, não podemos ignorar a conexão que existe entre a microescala e a macroescala. Então ele diz, um objeto na macroescala, como por exemplo uma bala de canhão, ela consiste de bilhões de moléculas e átomos que estão na microescala, né? E cada uma dessas partículas, ou átomos ou moléculas, possui energia interna. Então, somando a massa de todas as moléculas, tá, na bala de canhão, vai dar a energia total interna, ou seja, a energia sensível, que está associada à energia cinética, mais a energia latente, que está associada à energia potencial interna. Então, somando a de todas as moléculas, a gente vai obter a energia interna que a bala de canhão possui. Então, isso faz parte, é possuído pela bala de canhão. Agora, energia térmica é transferida de ou para um objeto na macroescala, e aí essas transferências de energia elas podem aumentar ou diminuir a energia interna que ele possui. Né? Então eu tenho dois corpos aqui, cada um com a sua energia interna. Esse corpo, por exemplo, pode ter mais energia interna do que esse aqui. Vamos considerar a energia térmica, tá? Do ponto de vista sensível, energia sensível, né? Aí eu ponho um corpo do lado do outro e vai fluir essa energia, tá? Térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio, do ponto de vista lá, espontaneamente, vai ser do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é que ele está falando de transferência de energia térmica. Aí o que acontece? Parte da energia térmica desse corpo foi transferida para o outro, diminui
a energia possuída por esse aumenta pelo outro, a possuída pelo outro corpo. Então, transferência de energia. Então, nós vamos definir a transferência de energia térmica como ΔQ, isso aqui minúsculo. Tá? Então, lembrando que nos livros do Stu, ele usa normalmente representação em diferença finita, delta. Ele não usa a representação diferencial que a gente normalmente encontra em livros de termodinâmica. A gente vai encontrar dq aqui. Ele está usando delta como uma diferença finita. Tá? Então, essa transferência de energia térmica, ela tem unidades de joule por quilograma. Então, isso aqui é o que chama da unidade que a gente diz específica. É a propriedade por unidade de massa. Então, no caso, é joule por quilograma. Em geral, a convenção é que quando a gente está utilizando as grandezas específicas, elas vêm em letra minúscula. E vem em letra maiúscula quando a gente está falando da grandeza total. Tá? Então, específico por unidade de massa. Então, nesse livro, nessa referência, nós vamos nos referir a ΔQ como calor transferido, embora no texto de engenharia chama isso de calor. E ele vai chamar aqui de calor transferido. O delta, então, é essa variação, energia que passou de um corpo para outro. Ou ela foi transformada em um outro tipo de energia. Aí agora a gente vai falar de energia latente possuída. Né? Então isso é transferência, que a gente viu com letra minúscula, ΔQ. Vamos definir o calor latente Q, maiúsculo E, como a energia latente em joule possuída pela massa total M de todas as moléculas de um objeto. Tá? Então estamos falando da energia total que o corpo possui. Então não é por unidade de massa, é para toda a massa, por isso que está em letra maiúscula. É a parte da energia latente, tá? Que está associada então às forças de atração. Então, usualmente nós estamos mais interessados na mudança do calor latente possuído, ΔQE. Então, QE maiúsculo quando a gente está falando da energia possuída. Aí essa energia possuída do corpo macroscópica, ela pode diminuir e aumentar, que é o ΔQ. Então, está associado a algum processo que altera a mudança de fase de uma parte da massa do corpo, que ele chama de ΔM. Tá? Então, a energia latente, a gente já viu, está associada à mudança de fase. Quando eu tenho uma certa massa de uma substância, e uma parte dessa massa, vamos supor vapor d'água, uma parte dessa massa muda de fase. E isso é o ΔM, tá? Em quilogramas desse material. Então, no caso, ele vai fazer referência, por exemplo, da água. Então, o quanto vai modificar na energia latente vai ser igual a L, que multiplica ΔM, e no caso da água, ele está falando aqui da massa de água. Tá? Então, esse L, tá? Ele é chamado de fator de calor latente, ou que a gente lá nos cursos de termodinâmica, a gente chama de calor latente do material. Tá? Então, se eu conheço o material, ele tem um certo valor de calor latente, numa mudança de fase, eu pego esse fator de calor latente, ou calor latente, como fala na termodinâmica da engenharia, multiplico pela massa que sofre a mudança de fase, e eu tenho a variação da energia latente do corpo. Tá? Que ele está chamando, então, essa energia latente, ele está chamando de calor latente. Materiais diferentes têm valores diferentes nessas forças de atração. Tá? Então, eles têm diferentes valores dessa constante de proporcionalidade L, que é chamado fator de calor latente, que relaciona
a quantidade de energia latente que é modificada, que é o calor latente, com a massa. Então é essa a relação de proporcionalidade. Ou seja, ele quer dizer aqui, o quanto vai variar a energia latente é proporcional à quantidade de massa. E essa constante de proporcionalidade é o L, que é o fator de calor latente, né? Então ele fala aqui que para a água, que é o que vai interessar mais para a gente na termodinâmica da atmosfera, tem os valores de calor latente aqui que são mostrados na tabela 3.1 na próxima página. Então vamos lá. Essa tabela 3.1 tem aqui os fatores de calor latente para a água. Então é interessante a gente ver que depende da direção do processo, o sinal, né? A gente tem o valor do calor latente e o oposto, a gente vai ter um outro nome com um sinal diferente. Então aqui, o nome do processo, evaporação, tá? Então a evaporação é o quê? Eu tenho uma massa de água líquida e ela vai evaporar. Então ele está colocando aqui, ó, a setinha para cima, dizendo o seguinte: para que o corpo, o vapor, a água líquida condense, eu tenho que aumentar a energia latente para separar mais as moléculas. Então o fator de proporcionalidade é esse aqui, o L é joule por quilograma. Então é 2,5 vezes 10 a 6. Tá? O processo oposto, tá, é a condensação, que é passar da fase gás, ou fase vapor, para a fase líquida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar as moléculas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar calor latente, que é o que está, energia latente, que está essa seta para baixo. Tá? Agora, na fase, então é a fase vapor para a fase líquida, né? E líquido para vapor, né? Entre líquido e sólido, né? Então vamos lá, o processo aqui o processo é de fusão, tá? Então é de sólido para líquido, tá? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho o corpo sólido, as forças de atração são maiores do gelo, e a água líquida, elas são mais, as moléculas elas têm mais liberdade, então elas não estão tão próximas entre si. Então eu tenho que colocar energia, né, latente, e o fator de proporcionalidade, então aqui o subscrito é V de evaporação, e ele coloca aqui o F, que é o valor que ele está chamando aqui de fusão, mas está ao contrário. O melting, a fusão é para cá, né? O freezing é congelamento, é a solidificação, tá? Então aqui, isso aqui está errado. Então a fusão tem que vir para cá. Então o derretimento, melting é derreter ou fundir, tá? Então o valor aqui do calor latente é 3,34 vezes 10 a 5. Quando eu estou passando de líquido para sólido, então eu tenho que fazer aqui aproximar as moléculas mais, então tem que retirar calor. Então está descendo aqui, eu tiro o calor e eu estou passando de líquido para sólido, tá? Os valores são os mesmos em termos absolutos para respectivas mudanças de fase, só o que altera é o sinal, né, de colocar ou retirar. Então na termodinâmica a gente vê que a energia, quando eu coloco no corpo, a energia, né, recebe a energia na forma de calor, é positivo, quando retira é negativo, tá? E as outras transições de fase, que é de vapor para sólido, quando é de sólido para vapor, a gente chama de sublimação, tá? Então o calor latente, aqui, o fator de calor latente, 2,83 vezes 10 a 6, tá? Então eu quero passar de sólido para vapor, eu tenho que colocar a energia para separar mais as moléculas. E de vapor para sólido é retirar, e a gente chama deposição, tá? Então, esse sinalzinho para cima requer transferência de energia térmica ΔQ para a água, a partir do ar que está em volta, tá? E essa setinha para baixo requer transferência de energia térmica a partir da água para o ambiente que está em volta, tá? Então, esse é o sentido das setinhas. E observem que os valores são diferentes para cada mudança de fase.
de vapor, entre vapor e líquido, 2,5 vezes 10 a 6, né? Entre líquido e sólido, 3,34 vezes 10 a 5, e de vapor para sólido, 2,83 vezes 10 a 6. Então, quanto maior a diferença que tem de atração entre as moléculas, maior a quantidade de, o maior o fator associado, ou seja, mais energia tem que ser transferida para a mesma unidade de massa. Então, vamos voltar ao texto. Tá? E agora vamos falar da energia sensível possuída. Então, isso foi tudo referente à energia latente. Tá? A energia sensível possuída pela massa total de todas as moléculas de um objeto, tal como as moléculas de água em um volume definido, finito, né? A gente chama de definida, melhor dizendo, é CV, que multiplica a massa de ar, que multiplica a temperatura. T é a temperatura absoluta, ou seja, em graus Kelvin. Tá? Então, a quantidade total de energia sensível em Joule é a massa vezes o CV, tá? Que é o calor específico a volume constante, que vezes a temperatura. Tá? Essa constante de proporcionalidade CV, então, é chamado calor específico a volume constante. E ele depende do material. Cada material tem o seu valor de CV. Para o ar seco, ou seja, para toda a composição do ar, exceto o vapor da água, o CV é 717 joule por quilograma Kelvin. Tá? Então, a unidade é joule, quilograma Kelvin, eu multiplico por massa, que é quilograma, e multiplico por temperatura, que é Kelvin, eu vou obter joule. Tá? Novamente, nós estamos interessados mais na mudança da energia interna possuída. Só que, para gases, tá? A coisa é um pouco mais complicada do que a gente tratar com líquidos ou com sólidos, por causa da expansão de um gás. Então, a gente não pode fazer o tratamento considerando que tudo vai ser transformado, toda a energia vai ser transformada em calor. Né? Desculpa, todo o calor vai ser refletido em energia sensível, que é a mudança de temperatura. Tá? A gente não pode fazer isso. A gente vai ter que usar a energia, a equação da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, para poder analisar esse aspecto. É isso que ele está querendo dizer ali. É um pouquinho mais complicado quando a gente está tratando do ar atmosférico. Então vamos para a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então vamos definir, né, que ΔQ, então, que é a transferência de calor que tem no corpo, que é joule por quilograma. Então, é a quantidade de energia térmica que você adiciona a uma massa M de ar que está estacionária. Tá? Isso é por que está falando estacionária? É para desconsiderar outras variações de energia. Bom, vamos supor que estivesse movimentando, aí pode ter variação de energia potencial macroscópica, energia cinética macroscópica. Então vamos considerar que está estacionária e a gente vai olhar então só variações microscópicas. Tá? Uma parte dessa energia, então eu estou com a massa de ar estacionária, estou colocando calor. Uma parte dessa energia vai ser utilizada para aquecer o ar. Tá? Ou seja, a energia interna vai aumentar. No caso, a gente está falando da energia cinética interna. Porém, à medida que o ar aquece, ele vai expandir também. Tá? Então, vai ter um aumento ΔV no volume, e o que vai acontecer? Né? Nós vamos considerar, em boa aproximação, que é o seguinte: eu tenho uma massa de ar aqui, e em volta eu tenho a atmosfera. Se essa massa de ar ela está expandindo, então ela tem que empurrar a atmosfera que está em volta dela. Então, o que é isso? Vai ter que haver, se eu considero que é identificável essa minha massa de ar, e ela está expandindo, ela está exercendo trabalho contra o ambiente, que é o ar atmosférico, ela está empurrando. Tá?
E se a gente considerar que esse processo é muito lento, é um processo de quase equilíbrio, né? Então o que vai acontecer? Em cada instante, essas variações infinitesimais, eu vou ter o equilíbrio, a pressão que está, a força que está sendo exercida pela massa de ar contra a atmosfera é equilibrada pela que está sendo exercida pela atmosfera contra a massa de ar. Tá? A gente vê isso lá, viu isso na disciplina de fundamentos, em que a gente considera esse um processo de quase equilíbrio, então essas forças seriam iguais. Tá? Então, uma parte da energia, então, é utilizada para aquecer e outra parte da energia é utilizada para produzir esse trabalho. Tá? Então, uma parte da energia interna que foi recebida não é utilizada no aquecimento do ar, mas ela vai para um movimento macroscópico. Aí a gente está falando de algo que é perceptível do ponto de vista macroscópico, que é a expansão dessa massa de ar, que ele está considerando que ela não é infinitesimal, ela é finita, e ela está se expandindo, ou seja, está exercendo um trabalho sobre o ambiente. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que energia é conservada. Então, a energia térmica que foi utilizada como input, né, para a massa de ar deve ser igual à soma da energia que foi utilizada para aquecer, que é um efeito microscópico, e o trabalho realizado por unidade de massa, que é um efeito macroscópico. Então, é energia que é do ponto de vista microscópico, uma parte dela tem uso microscópico e outra macroscópico. Dessa forma aqui que a gente está utilizando diferenças finitas. Então, ΔQ é o calor que foi transferido, é CV ΔT, que é a parte da energia que foi utilizada para alterar a energia térmica possuída, no caso, energia sensível, tá? E a outra parte é P ΔV sobre M, lembrando que ΔV sobre M é o inverso da densidade, tá? Tá? Então, então vai ser P, que é a pressão, ΔV dividido por M. Ele está expresso dessa forma porque está em diferença finita. Então, ΔV sobre M é o inverso da densidade, é o volume específico. Então, na termodinâmica clássica, quando a gente vê isso em termos infinitesimais, a gente tem a primeira lei da termodinâmica como dQ é igual a CV que multiplica dt mais P que multiplica d alfa, que é a variação do volume específico. A alfa é 1 sobre ρ, é o inverso da densidade, que é o volume específico. Se nós aplicarmos a primeira lei da termodinâmica à atmosfera, então a gente tem que aplicar aqui, no caso, a equação de estado do gás ideal e tem que fazer algumas manipulações algébricas na equação de estado, tá? E isso é visto lá na disciplina de introdução. A gente chega a essa outra forma da primeira lei da termodinâmica, que é essa forma aqui, ΔQ igual CV ΔT mais R ΔT menos ΔP sobre ρ. Tá? Então, vai ser CVDT em termos infinitesimais, dQ igual a CVDT mais RDT, né, menos alfa dP. Tá? A gente vê essa outra forma da primeira lei da termodinâmica. Nós vamos então definir para um gás ideal, então tudo isso é considerando que o ar atmosférico satisfaz aproximadamente as hipóteses de um gás ideal. Tá? Então, para um gás ideal, CV mais R é igual a CP. Tá? E CP é o quê? É o calor específico à pressão constante. Tá? E no caso a gente está falando do ar. Mas, então, CV é o calor específico a volume constante, mais R, que é a constante do gás, da equação do gás ideal. Então, a soma dos dois,
a gente define como CP, que é o calor específico à pressão constante. Tá? Então, ele cita aqui que na próxima página, isso a gente vê lá também, na disciplina de introdução, mas é rapidamente lembrar. Se eu tenho um processo que está sendo realizado a volume constante, quando eu coloco a energia, toda essa energia, como tem expansão do corpo, não há mudança no volume, então tudo vai ser utilizado para alterar só a temperatura. Tá? Agora, se o corpo ele se expande, então uma parte da energia vai ser utilizada para aquecer, outra parte vai ser utilizada para expansão. Então aí, se eu considerar que o corpo está expandindo e mantendo a pressão dele constante, esse valor de constante proporcionalidade é o CP, o calor específico à pressão constante. Tá? E ele é maior do que o calor específico volume constante, porque eu preciso de energia tanto para aquecer, para a mesma variação de temperatura, preciso de mais para expandir. Então o CP é CV mais R. Tá? É uma definição. Então, prosseguindo. Sim, só um detalhe aqui, ele cita aqui, ó, que no caso, ele está considerando ar úmido. Tá? No caso do ar úmido, ele faz uma correção aqui, que eu tenho que considerar o calor específico à pressão constante da parte do ar seco e a parte do vapor d'água. Então, ele põe aqui que o CP de ar úmido é o CP do ar seco, que multiplica 1 mais 1,84 R. É análogo ao que a gente faz da temperatura virtual. Aqui é para calcular o valor do calor específico corrigido do conteúdo de umidade. O R é a razão de mistura. Né? Só que a gente vai ver, é uma relação entre a massa de vapor d'água e a massa de ar seco. Isso a gente já viu na outra disciplina, mas vamos rever mais para frente. Mas o ponto aqui é que esses valores de R para a atmosfera são muito pequenos. Então, em geral, isso aqui é desprezado, não é feita essa correção. Pode-se fazer, mas os valores são tão pequenos que, em geral, com boa aproximação, a gente pode usar o calor específico, a pressão constante do ar seco é suficiente, tá? Para a maioria das aplicações. Tá? Esse valor é 1004 joule por quilograma Kelvin. Nessa caixinha a gente está vendo aqui, né? A gente vai para ver mais para que tem um anexo que tem todos esses valores de calores específicos, né? Mas a seguir ele cita aqui, ó, calor específico do ar seco, 1004 joule por quilograma Kelvin. A pressão, calor específico a pressão constante. Tá? E ele cita aqui ó, o calor específico volume constante, 717. Se a gente fizer a diferença, tem a constante do gás do ar seco, que é 287 joule por quilograma Kelvin. Aqui é o calor específico da água líquida, 0 graus Celsius, 4.217,6. Tá? Como é água líquida, então a variação de volume dela é muito pequena, 0 grau, então eu considero que não é nem a pressão constante e o volume constante, esse é calor específico. Tá? Do gelo é 2.106, pela mesma razão, e vapor d'água pura, 0 graus Celsius, 1.850 joule por quilograma Kelvin. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: pode-se combinar esses dois, ó, como CV ΔT mais R ΔT, os dois termos estão multiplicando ΔT. Eu posso fazer então CV mais R, entre parênteses, que multiplica ΔT. Como CV mais R é CP, então eu posso escrever a primeira lei da termodinâmica com essa combinação dessa forma aqui, ó. ΔQ é CP ΔT menos ΔP sobre ρ. Tá? Então, essa é uma outra forma de expressar a primeira lei da termodinâmica, tá? Já estão considerando aqui gases ideais, tá? Então, ΔQ é o calor transferido, e esse termo aqui, ó, CP ΔT, a gente dá o nome de mudança na entalpia, tá? E esse termo aqui é menos ΔP sobre ρ,
que é o que a gente, então, se a gente colocar em termos infinitesimais, é dq é igual a Cp, que multiplica dt, menos alfa, que é 1 sobre ρ, dp, tá? Que é a outra forma da gente escrever a primeira lei da termodinâmica. Esse termo Cp ΔT é definido como mudança na entalpia. Então, prosseguindo, vamos falar aqui da diferença, vamos analisar entalpia e calor sensível. E vamos ver como se relacionam essas duas propriedades, né? Então, quando nós obtivemos essa expressão aqui, 3.2c, tá? Nós vimos que o primeiro termo, que é esse Cp ΔT, né, na direita, inclui tanto uma parte do efeito microscópico da mudança de temperatura, que é energia interna ou calor possuído, e um efeito macroscópico da mesma mudança de temperatura que está associado à expansão, que é a mudança de volume. Então vamos olhar aqui novamente a equação. Ó. Como nós vimos lá originalmente, a primeira forma que a gente viu da primeira lei da termodinâmica é essa aqui. Ó. ΔQ é CV ΔT mais P ΔV sobre M. Tá? Quando nós fazemos as manipulações algébricas, né, e usamos a equação do estado do gás ideal, a gente fica com isso aqui. Ó. CV ΔT mais R ΔT menos ΔP sobre ρ. Essa parte aqui, ó, R ΔT menos ΔP sobre ρ, está associada a essa parte aqui, ó, da equação. Esses termos são iguais. Isso daqui, então, está relacionado à mudança de volume, que é esse P ΔV sobre M aqui. Ó. Aí nós separamos isso em duas parcelas, R ΔT e ΔP sobre ρ. Esses dois termos, então, eles estão relacionados à parte macroscópica, que é a mudança de volume. E esse termo, então, aqui está associado à parte macroscópica. Nós combinamos agora ó, CV ΔT com R ΔT, ó, da definição de CV mais R igual a CP, para obter isso aqui. Ó. Cp ΔT menos ΔP sobre ρ. Então, aqui em Cp ΔT, tem uma parte microscópica, que é o CV ΔT, e tem uma parte macroscópica, que é o R ΔT. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, eu tenho o efeito microscópico, que é a mudança da energia interna, que é o CV ΔT, e tem uma parte R ΔT que está associada ao efeito macroscópico. Então ele diz, isso então a gente não pode chamar esse CP ΔT de energia interna ao calor possuído, porque tem uma parte macroscópica ali. Então ele diz, tem que utilizar um outro nome, isso não é na parte calor possuído. Então ele define a entalpia H como um valor como a expressão CPT, tá? Com unidade de Joule por quilograma. Tá? Então, uma alteração, uma mudança na entalpia, ou ΔH, vai ser Cp ΔT, que é esse termo aqui. Então, é uma definição. Tá? Lá na termodinâmica, a gente vê que isso é da forma, define a entalpia como U mais PV. E aí a gente vai fazendo as derivações necessárias. Aqui ele usa um outro caminho. Tá? Então, aqui ele usa esse caminho conceitual. Quer dizer o seguinte, olha, eu não posso chamar isso tudo aqui de calor possuído. Por quê? Porque tem coisa macroscópica aqui. Tá? Então, ele usa essa definição, H e CP-T. Como CP é uma constante, se eu derivar dH, eu vou ter CP-dt. Então, ele usando a diferença finita, ΔH e Cp ΔT, que é esse primeiro termo aqui. Né? Então, ele diz que isso é uma característica possuída pelo ar, mas não é energia interna ou calor possuído pelo ar. É uma característica chamada entalpia. Tá? Tradicionalmente, meteorologistas frequentemente utilizam a expressão calor sensível em lugar da palavra entalpia. Entalpia é mais utilizado na engenharia. E a gente usa isso em meteorologia
a gente chama de calor sensível, que seria o calor mensurável, vamos dizer assim. É a parte da energia que vai ser utilizada no ar, tá? Que é perceptível, que a gente pode medir. Tá? É uma forma mais ou menos generalizada da gente interpretar isso aqui. Tá? Então ele bota essa tabelinha aqui para especificar ou detalhar essas terminologias de calor. Então, quando ele chama de ΔQ pequeno, é uma característica que é transferida, né? E a terminologia em meteorologia a gente chama de calor transferido e em engenharia chama de calor. Tá? E a quantidade CP∆T, que é uma característica possuída, não é transferida, a energia, a entalpia é possuída, tá? Que em meteorologia chama de calor sensível e em engenharia vai se chamar de entalpia. Tá? Então ele vem aqui. Tendo isso em mente, o calor transferido por unidade de massa de ar pode ser escrito então da seguinte forma: ΔQ, calor transferido, é igual a CP∆T, que é a variação no calor sensível, menos ΔP sobre ρ, que é menos ΔP sobre ρ. Não tem um nome para essa parcela aqui, mas essa aqui é importante, tá? O CP∆T. Né? Essa forma é útil na metodologia. Então, quando uma parcela de ar experimenta uma redução na pressão atmosférica à medida que ele sobe, então a parcela de ar está subindo, a pressão atmosférica diminui, ele vai expandir. E o que acontece? Quando sobe, a pressão diminui, então se tem variação na pressão, ΔP, esse termo aqui, ele não será zero. Agora, é importante notar aqui, ó, se eu estou em um processo isobárico, quer dizer que ΔP é zero, não a variação da pressão, CP∆T vai ser igual ao calor transferido. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai fazer a avaliação de quanto vai mudar a temperatura em função da quantidade de calor que está sendo recebido ou transferido, considerando que o nosso processo é um processo a pressão constante. Em um processo isobárico, então, ΔP igual a zero, o calor transferido é igual à variação no calor sensível. Por isso que é importante meteorologia. E o que vai acontecer? Em muitos processos que ocorrem próximos à superfície, nós vamos considerar que as variações de pressão são infinitesimais ou são desprezíveis. Então a gente vai considerar que os processos ocorrem a pressão constante. E aí a gente vai poder relacionar diretamente variação em calor sensível, que vai ser a mudança de temperatura, com o calor transferido. Tá? Atenção a essa observação. Esse ΔQ pequeno só é igual a CP∆T, então só é igual ao calor transferido dQ quando o processo for isobárico, dP igual a zero. Caso contrário, não serão iguais. Tá? Então, a mudança de calor sensível, ΔQH, então lembra, a mudança de calor latente era ΔQE. Aqui é a mudança de calor sensível, ΔQH. Possuído pela massa de ar, M, né? Que sofre a mudança de temperatura ΔT, vai ser isso aqui, ó, ΔQH, massa do ar vezes CP vezes ΔT. Agora, isso, a quantidade de calor que é transferido só será igual à mudança do calor sensível se o processo for isobárico, ΔP igual a zero. É importante, não se esqueçam disso aqui. Então, a mudança na entalpia, que é a mudança no calor sensível, né, possuído, que é a propriedade possuída pelo corpo, a gente expressa dessa forma aqui. Tá? E a gente vai poder, né, nesse caso, em processos isobáricos, se eu tenho uma mudança de temperatura, eu posso estimar a quantidade de calor que está sendo transferida e vice-versa. Se eu conheço a quantidade de calor que está sendo transferida, eu posso estimar a mudança de temperatura.
mas só nesses casos de processos isobáricos. Vamos então agora para a página 58 da nota e vamos voltar a falar, né, sobre sistemas de referência, né, que são os frameworks, né. Então, a gente pode utilizar, lembrar, então, que nós podemos utilizar dois sistemas de referência. Tá? O sistema de referência, ou referencial lagrangiano e o referencial euleriano. Tá? Então, no referencial, ou sistema de referência euleriano, eu utilizo volumes de controle que ficam fixos no espaço. Tá? Esse é o referencial euleriano. O referencial lagrangiano é o referencial que se movimenta com o fluido. Tá? Então, isso é aplicável em mecânica dos fluidos. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um balão, vamos imaginar um balão meteorológico que ele está se movimentando, vamos supor que ele se movimenta exatamente com a velocidade do vento. Tá? Então, se eu estou acompanhando as variações das propriedades do ar, seguindo esse balão, então isso eu estou utilizando o referencial lagrangiano. Eu acompanho o movimento das partículas e meço as variações acompanhando esse movimento. Já no referencial euleriano, eu tenho um ponto fixo no espaço. Então imagine uma estação meteorológica. Está aqui, eu tenho um termômetro aqui e, por exemplo, um anemômetro está medindo a velocidade do vento. O ar está passando aqui, eu estou medindo variações na temperatura do ar à medida que ele vai passando aqui, então é num ponto fixo. Tá? E assim como eu meço também variações na direção e velocidade do vento. Aí esse referencial é euleriano. Tá? Então eu posso usar volume de controle, posso usar um ponto, né? Um volume de controle também lagrangiano, ele pode se movimentar no fluido e se deformar, né? Ou posso usar só um ponto de referência. Tá? Então, um dos sistemas de referência é o euleriano, é fixo relativo à posição da superfície da Terra. Né? Então, se houver vento, por exemplo, o ar ele vai se movimentar através do referencial, né? Então, ele diz aqui, tem que se preocupar, no caso que ele está falando da termodinâmica, com o calor que está sendo transportado pelo vento. Né? Um outro referencial é o lagrangiano, ele se move com o ar, então a sua posição está mudando constantemente. Né? Então isso é muito útil no caso quando a gente está fazendo análise de parcelas ou porções de ar que estão subindo e descendo na atmosfera. Tá? Então, vamos falar disso, das porções de ar. Eu usei o termo parcela, mas não é correto falar parcela. O certo é porção de ar, né? Ou pacote de ar. Né? Então, mas o termo que a gente usa normalmente em português é porção de ar. Tá? Então, só para lembrar, lá na disciplina de fundamentos, a gente apresentou o conceito de porção de ar, que é o conceito teórico da termodinâmica clássica, em que a gente considera que é uma quantidade infinitesimal de ar. Tá? A termodinâmica da atmosfera clássica utiliza isso. O Stuhl, ele tenta, nas apresentações dos livros dele, colocar uma relação um pouco mais próxima da realidade. Por isso que ele não usa muito as relações diferenciais, ele usa mais diferença finita. Né? Ele tem um sentido de tentar aproximar a teoria da prática. Então, por isso que ele usa alguns conceitos de uma forma um pouco diferente a apresentação. Então, a porção de ar que a gente viu lá, que é infinitesimal, por ser infinitesimal, ela não perturba o ambiente quando está em movimento. Né? As hipóteses que a gente utilizou, ela se equilibra automaticamente a pressão do ambiente em qualquer nível que ela estiver. Né? Aqui ele vai apresentar um conceito diferente de porção de ar, mas com a ideia de que todas as aproximações que a gente fez na termodinâmica
da atmosfera clássica, de uma apresentada na primeira disciplina de fundamentos, vão se aplicar aqui. Tá? Então ele vai considerar aqui o seguinte, vamos considerar que um aglomerado, um conjunto de moléculas de ar vai se mover junta ao longo da atmosfera, como se elas estivessem todas hipoteticamente limitadas ou contidas em um balão com um diâmetro que fosse aproximadamente 2 quarteirões. Então ele já está colocando alguma coisa que está em torno da microescala, algo que está considerado aí algumas centenas de metros que ele está considerando. Então vê que é diferente, a gente estava falando de quantidades infinitesimais, né? Ele já coloca alguma coisa com centenas de metros, né? Então ele diz, podemos utilizar o referencial lagrangiano que se move com essa bolha, né, ou esse aglomerado de partículas de ar, né, para fazer estudos de como varia as propriedades de temperatura, quantidade de movimento e umidade dessa quantidade de ar, né, que está se movimentando. Então vamos acompanhá-la, vamos usar o referencial lagrangiano. Então, quando essas bolhas de ar se movem ao longo da atmosfera, criam-se o que ele chama os vórtices, se chama de Eris. São vórtices de movimento turbulento de diferentes escalas, mas desde escala milimétrica até escalas maiores, né? E tendem a misturar uma parte do ar que está em volta dessa bolha, o ambiente, para dentro da bolha, e dessa bolha, quantidade de ar, né? E isso daí é um processo que é chamado de entranhamento. Então ele diz, quando o ar do ambiente ele se mistura para dentro dessa quantidade de ar, isso é entranhamento, né? Sobre os lados dessa bolha, né? E ele diz que uma parte desse ar que está dentro da bolha, por esse processo de mistura, pode passar para o ambiente. Tá? E isso seria o movimento de detranhamento. Então, entranhamento é quando entra dentro da bolha o ar do ambiente, tá? Nesse processo de mistura ao longo da superfície, né? por processo turbulento. Enquanto o ar que está dentro passa para fora, é o detranhamento. Né? Ele diz também que na atmosfera real, né, pode haver processos de radiação atmosférica que aquecem ou resfriam essa bolha de ar. Né? Então ele diz que em bolhas de ar reais, todos esses processos complicam a análise. Né? Então ele diz aqui, então para simplificar o problema, ele vai aqui imaginar uma situação simplificada onde os efeitos de radiação são pequenos, então vamos desprezá-los, e onde o entranhamento e detranhamento associados à turbulência acontecem apenas nas partes externas dessa bolha, nas partes mais externas da bolha, deixando o núcleo interno protegido, mais protegido. Tá? Que ele diz, então isso é observado na atmosfera. Então eu tenho essa centenas de metros, essa bolha, a parte externa dela, a periferia dela, está sujeita a diversos processos de entranhamento e detranhamento, considerando que os efeitos radiativos são pequenos, e esse núcleo, que ele chama de core, é preservado, ele não troca propriedades com o ambiente. Né? Então ele diz que esse núcleo interno, que é o diâmetro mais ou menos um quarteirão, né? Então reduziu a metade, né? Então ele vai chamar esta parte interna de porção de ar. Então a ideia é o seguinte: essa porção de ar, né? Ela, no caso, né? Ela não vai trocar, está considerando que não vai trocar propriedades com o ambiente sob determinadas condições que a gente vai ver, mas ela é preservada. Essa periferia aqui é que troca propriedades
com o ambiente, mas esse núcleo ele é preservado, né? Então, toda vez que nós virmos discussões considerando porções de ar, nós devemos imediatamente associar com o referencial lagrangiano, ou seja, vamos considerar que estamos acompanhando esse núcleo, que são as porções de ar, ela vai se movimentar na atmosfera e nós vamos acompanhar as propriedades como variam ao longo da porção de ar, com ela se movimentando no ambiente. Então, o referencial que nós vamos usar é o referencial lagrangiano na análise das porções de ar. Tá? Então, agora nós vamos passar, né, para um conceito importante, vamos rever o conceito importante de definição de lapse rate, né? O lapse rate é um termo que é muito utilizado pelo pessoal de meteorologia. A gente usa o termo lapse rate. Agora, o que a gente poderia ter um equivalente em português que seria pouco utilizado, mas só para ter um termo em português, seria a taxa de resfriamento, né? Então, a gente vai considerar que tem um corpo que está se movimentando para cima na atmosfera, e a gente vai chamar, então, o sentido é para cima, e a gente vai chamar de taxa de resfriamento. Tá? Então, nós vamos definir o lapse rate, que é a taxa de resfriamento, com essa letra gama maiúscula aqui, com uma quantidade de decréscimo de temperatura ou resfriamento com a altitude. Então, gama. Então, em termos de diferença finita, é a taxa de variação na temperatura com a distância vertical, ΔT sobre ΔZ. Em termos infinitesimais, seria dt dz. Se eu pego dois níveis, então vamos olhar essa figurinha aqui, fazer assim, ó, eu tenho aqui um gráfico que eu tenho o eixo das temperaturas, é o eixo horizontal, e o eixo das altitudes é o eixo vertical Z. Eu tenho aqui Z1 e Z2, duas alturas. E eu tenho aqui a porção de ar, a temperatura T1 e a temperatura T2, associadas a Z1 e Z2. Então, o quanto varia a temperatura de T2 para T1, é T2 menos T1, é ΔT, com o movimento ascendente, Z2 menos Z1. Tá? Então, aqui não está o sinal menos, mas é T2 menos T1, Z2 menos Z1. Na nota original vocês encontram esse sinal aqui. Aqui na edição aqui para a aula esses sinais menos por alguma razão desaparecem, mas eles estão aqui. Tá? Então isso é a definição de lapse rate, tá? Taxa de resfriamento. Ou seja, se a temperatura, né, desculpe, faltou menos aqui, ó. Menos ΔT sobre ΔZ. O gama é menos ΔT sobre ΔZ. Então, deixa isso claro. Ou seja, o gradiente de temperatura é ΔT, ΔZ. Tá? O lapse rate é menos ΔT sobre ΔZ, ou é menos o gradiente. Então, é uma taxa de resfriamento. Ou seja, se T2 for menor que T1, ou seja, em cima a temperatura é menor que embaixo, T2 menos T1 será um valor negativo. O ΔZ será sempre positivo, que é de cima para baixo. Então, Z2 vai ser sempre maior que Z1. Agora, T2, se for menor que T1, eu vou ter que T2 menos T1, tá? Vai ter sinal negativo. O gradiente é negativo, mas o lapse rate, como tem um menos na frente, vai ser positivo. Tá? Então, é o sinal inverso. Isso, lembrando lá os conceitos que a gente viu na disciplina de fundamentos. Menos ΔT sobre ΔZ é o lapse rate. E ΔT sobre ΔZ é o gradiente de temperatura. Tá? Então, nota que o lapse rate é negativo, que não está aparecendo aqui, mas na nota, no livro de vocês original aparece, se não menos. É o negativo do gradiente vertical de temperatura ΔT sobre ΔZ. Ok? Então, tem que ter cuidado com isso. Agora,
lapse rate é isso, taxa de resfriamento, variação da temperatura na vertical, menos ΔT sobre ΔZ. Agora, eu posso considerar uma porção de ar que está se movimentando, então eu estou olhando ela no referencial lagrangiano, e à medida que ela está se movimentando, a temperatura está modificando, ela está subindo na atmosfera. Então eu estou olhando o lapse rate da porção de ar. Pego a porção de ar num nível Z1, anoto a temperatura, vou para o nível Z2, anoto a temperatura dela aqui, tem o lapse rate avaliado do referencial lagrangiano. Agora eu posso pegar na atmosfera, no ambiente, então no ambiente, não mais na porção de ar, meço a temperatura aqui e eu tenho uma torre meteorológica, por exemplo, que eu meço a temperatura aqui e meço a temperatura aqui. Eu estou no referencial euleriano, mas eu estou vendo a diferença de temperatura em 2 níveis. E isso é do ambiente, não da porção de ar. Então esse aqui eu chamo de lapse rate do ambiente. Não necessariamente o lapse rate de uma porção de ar será igual ao lapse rate do ambiente. Podem ser diferentes. E é isso que ele vai falar aqui. Vamos considerar separadamente os lapse rates dentro da porção de ar e no ambiente que cerca a porção de ar. Tá? Dentro da porção de ar, os vários processos ilustrados na figura 3.2, que nós já vamos ver, pode se aplicar, causando que a temperatura da porção de ar mude com a altitude. O valor do resultado ΔT sobre ΔZ multiplicado por menos 1 define o lapse rate do processo, ou o lapse rate da porção de ar no referencial lagrangiano, que se movimenta. Então, vamos olhar essa figurinha aqui. Então, ele está supondo aqui, ó, essa é aqui a ideia da porção de ar que ele está considerando, que é uma coisa com algumas dezenas ou centenas de metros, é uma coisa mensurável, né? Então ele está dizendo aqui, ó, a porção de ar é essa vermelhinha aqui e ela está se movimentando, chegou a essa posição aqui azul, tá? Então, olha, ele está mostrando aqui 2 tipos de movimento ela pode sofrer. O movimento de deslocamento pelo movimento médio do fluido na horizontal, que a gente chama de advecção. E a parte do movimento ascendente, que a gente chama de convecção. Quando o movimento é descendente, a gente chama de subsidência. Tá? E aqui ele está falando de diversos processos que podem ocorrer, tá? Numa porção de ar. Dentro dela, calor, aquecimento latente, decaimento radiativo, reações químicas, dissipação pela turbulência e a expansão adiabática. A expansão adiabática é sem troca de calor. E processos também, então esses são processos internos e processos externos. Condução, radiação e turbulência, que são trocas de propriedade da porção de ar com o ambiente. Então, há uma grande variedade de processos que pode ocorrer, que é extremamente complicado. Então, ele está considerando, aí não está nesse núcleo que ele é preservado, ele está considerando essa porção de ar como um todo. Aí, depois, agora, a gente vai limitar isso para esse núcleo que é preservado. Tá? Posteriormente, a gente vai ver nos processos adiabáticos. Então, vamos lá. Então, esses são vários fatores que podem alterar as propriedades dentro da porção de ar. Então, olha aqui, essa figurinha, voltamos à figurinha, está aqui a porção de ar. Esse é o processo que ela está seguindo. Ela tem uma temperatura aqui, na posição Z1, e outra na posição Z2. Ó. T2 do processo, é essa aqui. Ó. Então, T1 está aqui e T2 está aqui. Tá? Agora, vamos olhar fora da porção de ar. Vamos considerar que o ambiente é relativamente estacionário. Então, a gente vai considerar que o ambiente está parado, está estático e estacionário, não está mudando as propriedades, e a gente vai lá e mede a temperatura em 2 níveis. Né?
Então, esse é um ambiente no qual a porção de ar se move. Vamos considerar que a porção de ar é suficientemente pequena para não perturbar o ambiente, né? Mas o ambiente pode ter temperaturas diferentes em diferentes altitudes, e isso permite que a gente define um lapse rate do ambiente. Então aqui, ó, tá o ambiente aqui com suas temperaturas. Essa é a temperatura do ambiente no nível Z1 e essa é a temperatura do ambiente no nível Z2. Tá? Então, ó, em algum nível, ele está dizendo aqui, tem um valor da temperatura, deverá ser, do ambiente, vai ser igual a da porção de ar. Tá? Então, olha aqui, a porção de ar aqui, né? E está se movimentando para cima. Então, essa setinha está diminuindo, porque a temperatura está diminuindo, mas está considerando que o movimento é vertical. Mas a setinha está inclinada porque a temperatura está diminuindo, enquanto a temperatura do ambiente está aumentando. Então é isso que a gente tem que ter cuidado, tá? Não fazer confusão. O ambiente tem o seu próprio perfil, que está lá, e a gente vai considerar estacionário. Durante esse processo de movimento da porção de ar, o perfil de temperatura do ambiente não muda. A temperatura está mudando, eventualmente, dentro da porção de ar. Tá? Então, se nós fizermos amostras da temperatura do ambiente, do ar ambiente, em diferentes altitudes, utilizando instrumentos meteorológicos como as radiosondas, que a gente viu lá, são aqueles equipamentos amarrados em balões que a gente solta e ele vai medindo temperatura, pressão e umidade do ar em diferentes níveis. Né? Então a gente pode fazer um gráfico de temperatura T versus Z, e é isso aqui. Z é altitude, T é temperatura. E o resultado é uma sondagem do ambiente ou perfil vertical de temperatura, que é esse aqui. Ó. Esse aqui é o do ambiente. Tá? Então, vai considerar que esse perfil de temperatura do ambiente ele muda à medida que o tempo evolui. Tá? Mas, usualmente, a gente vai considerar que, comparado com a velocidade ou a taxa de mudança das propriedades do processo da porção de ar, o ambiente muda muito mais lentamente as propriedades do que as mudanças que ocorrem em uma porção de ar que está se movimentando na vertical da atmosfera. Então, a gente, para efeitos de análise, vamos considerar que esse perfil de temperatura do ambiente ele é estacionário, ele não muda. O que muda é a temperatura dentro da porção de ar que está subindo e descendo, as propriedades dentro dela. Tá? Então, esses processos de mudança associados às condições meteorológicas, eles são lentos relativos aos processos da porção de ar. Então, o ambiente é aproximado como sendo estático. Tá? A diferença de temperatura que a gente está tendo aqui entre o ambiente e a porção de ar, ela vai ser crucial para determinar a flutuabilidade de porção de ar. Então, lembrando daqueles conceitos, a gente vai falar de estabilidade, mas é isso. Como está a temperatura da porção de ar em um determinado nível comparada com a do ambiente, é que vai decidir a flutuabilidade dela. Então, relembrando, já adiantando, se a porção de ar ela é mais quente, o ar, do que o ambiente, será menos denso de forma geral e ela vai tender a flutuar, a continuar flutuando para cima. Se a porção de ar, ela for a temperatura dela for mais baixa que o ambiente, ela vai ser mais densa, vai tender a descer. Então, a flutuabilidade positiva, se ela é mais quente, a porção de ar que o ambiente, flutuabilidade negativa, se ela é mais fria, mais densa que o ambiente. Tá? Então, vamos considerar um processo, o lapse rate é adiabático seco. Né? Então, a palavra adiabático significa sem transferência de calor, ΔQ igual a zero, ΔQ minúsculo, né? Igual a zero. Então, para esse núcleo
protegido no interior da porção de ar, isso significa que nenhuma energia térmica está entrando ou saindo da porção de ar. Tá? Então, o que a gente está dizendo aqui? Não há troca de calor do núcleo, que a gente vai chamar, a simplificar. Quando a gente falar porção de ar, estamos falando desse núcleo. Não está trocando calor com o ambiente. Tá? No entanto, processos internos podem ocorrer. Só não há transferência de calor entre o ambiente e o núcleo da porção de ar. Para o caso especial de ar úmido sem conteúdo de água líquida ou de gelo, que está sendo transportado, né, pela porção de ar, né, e sem mudança de fase. Estão considerando que não tem mudança de fase. Tá? Pode ter vapor d'água, mas não pode ter nem água líquida, nem gelo, e não pode ter mudança de fase desse vapor d'água. Ele permanece como vapor. Tá? A gente chama isso de processo seco. Que quando eu estou com vapor d'água, como a quantidade de vapor d'água é tão pequena, a gente pode considerar como se fosse ar seco. Tá? Então, de maneira geral, na atmosfera, o conteúdo de vapor d'água é pequeno. Então, as deduções que a gente faz é considerando que o ar seja seco, sem vapor d'água. Tá? Então, nós vimos a dedução dessas equações na disciplina de introdução. Nós chegamos que em um processo, então, eu pego a porção de ar, em um processo adiabático, eu levo ela, mudo ela de altitude, tá? A taxa de variação da temperatura é chamado lapse rate adiabático seco, porque é um processo adiabático, então está sendo levado para cima num processo adiabático sem mudança de fase do vapor d'água ou com ar seco. É o ΔT sobre ΔZ, tá? Então, está faltando o sinalzinho aqui, né? Menos ΔT sobre ΔZ, que é G sobre Cp, a gente deduz essa equação, é 9,8 grau Kelvin por quilômetro. Ou de outra forma, para ficar igual à nota de vocês, então assim, se nós estamos falando de gradiente de temperatura, ΔT sobre ΔZ, vai ser menos G sobre Cp, menos 9,8 grau Kelvin por quilômetro. Tá? Se nós estivermos falando de lapse rate, então na nota de vocês está como ΔT sobre ΔZ. Agora, o lapse rate adiabático seco é menos ΔT sobre ΔZ, que vai ser G sobre Cp, que vai ser 9,8 grau Kelvin por quilômetro. Nesse caso, como está resfriando, o lapse rate é positivo. O gradiente de temperatura é negativo. E o lapse rate é positivo. Então, a taxa de resfriamento de 9,8 grau Kelvin por quilômetro. Isso, lembrando, acontece porque o processo é adiabático, a porção de ar, à medida que ela sobe, a pressão diminui, ela vai expandir, ao expandir a temperatura do ar vai cair. Tá? Como não há troca de calor, então ela, ao expandir, a temperatura vai cair. Tá? Então, de uma maneira simples, mas a gente pode demonstrar tudo isso analiticamente. Né? Lembrando, então, que o lapse rate é o negativo da gradiente vertical de temperatura, nós definimos o lapse rate adiabático seco, o γd, então, como 9,8 grau Kelvin por quilômetro ou 9,8 graus Celsius por quilômetro. Por quê? Podemos usar graus Kelvin ou graus Celsius nessas equações porque é uma taxa. Então, quando é taxa de variação, seja no tempo, seja no espaço, podemos usar graus Kelvin ou graus Celsius. Agora, nas equações em que não é mudança, não é taxa, a gente não pode, tem que usar o que é apropriado. E, em geral, em termodinâmica, usa temperatura absoluta. Raras exceções a gente usa graus Celsius. Mas, na maior parte das aplicações, sempre usar grau Kelvin. Tá? E aqui nessa caixinha ao lado, ele mostra a dedução dessa equação que a gente lembra lá, não vamos ver aqui, mas só para lembrar, é uma das equações de Poisson. Tá? Então, há equações de Poisson que relacionam temperatura, pressão
e volume, né? Então, essas são as várias equações de Poisson. Essa aqui é uma delas. Para processo adiabático seco, a mais utilizada vai ser essa aqui. T2 sobre T1 igual a P2 sobre P1, R sobre CP, que é que a gente muitas vezes aparece como gama, um gama minúsculo. E RD é o calor específico, a constante do gás do ar seco, RD, dividido por CP, que é o calor específico, a pressão constante do ar seco, que é 1004 Joule por quilograma Kelvin. Então dá uma grandeza adimensional, porque os dois são Joule por quilograma Kelvin, 0,28571, tá? Que é para o ar seco. Então, conhecida a pressão em um nível e a pressão em outro nível, conhecida a temperatura em um nível, eu consigo obter a temperatura em outro nível, num processo adiabático seco. Essa é a principal aplicação da equação de Poisson, que posteriormente a gente vai ver que tem uma aplicação muito específica, que é a para obter a chamada temperatura potencial, que é o tópico a seguir. Ok? Então, isso encerra essa aula da primeira parte de termodinâmica, e na próxima aula vamos ver o conceito de temperatura. Vou iniciar vendo o conceito de temperatura potencial, que é extremamente importante em várias aplicações de meteorologia, mas particularmente para análise de dispersão de poluentes, porque a gente vai utilizar a temperatura potencial para fazer análise de estabilidade.